seja bem-vindo a mais um episódio do Fora de Série Podcast. Antes de revelar nosso convidado especial de hoje, eu quero lembrar você para você se inscrever no nosso canal, porque muitas vezes as pessoas vêm aqui, assistem os nossos vídeos, mas se esquecem de se inscrever. Por que é importante você se inscrever? Porque você consegue saber quando novos episódios entrarão no ar, tá bom? Bom, o nosso convidado de hoje já está no 5º trabalho na Record TV e está fazendo um personagem muito polêmico na série Reis, que é o Finéias. Edu Porto, tudo bem, Edu? Bem-vindo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite e achei fantástico esse novo formato de comunicação que é fora de série e que está tudo inclinado para o digital, né? Então é mais uma comunicação para vocês e para todo mundo que quer acompanhar aí a nossa super série. É verdade, o podcast já está super em alta, agora em vídeo é uma nova tendência, né? O videocast, né? E Edu, antes da gente falar do Finéias, queria saber um pouquinho da sua carreira, porque você fez uma grande transição na sua vida, né? Você não era da área, você não era ator, né? Conta pra gente. Isso, eu tenho uma formação na área da saúde e sou formado em educação física, me especializei em joelho e coluna e me deu uma vontade assim de cuidar de pessoas mais idosas, né? Então quase terminei minha pós-graduação e me especializei na terceira idade. Comecei a trabalhar, fiquei 4 anos trabalhando como personal trainer e num belo dia o dono de uma academia pediu para fazer uma publicidade para ele. Tirar umas fotos. Tirar umas fotos, que ia inaugurar uma nova filial. Aí simplesmente eu passei o dia inteiro atuando, né? Mergulhando na piscina, fingindo que estava malhando, correndo na esteira, dando aula de spinning. Quando eu vi, 10 horas da noite, eu estava exausto psicologicamente, mas fisicamente eu estava completamente assim, extasiado. Eu falei, meu Deus, que dia foi esse? Então eu entendi, era essa profissão, era dramaturgia, era interpretar, é contar história e sempre essa relação do estudo das relações humanas, né, que me encanta. E quando foi isso, Edu? Que ano foi isso? E quando você entendeu, você foi estudar teatro? Como é que foi? Então, eu entrei na faculdade em 2004, me formei em 2008 para 2009, então foi por aí, entre 2010 e 2011. Daí eu comecei a fazer todos os cursos que você pode imaginar. Uma época também tive um coach pessoal que eu fiquei 1 ano estudando antropologia, neurociência, psicologia, é para justamente entender essa relação humana, porque quando chega um texto pra gente, né, a gente tem que entender muito desse personagem. E foi um divisor de águas na minha vida. E Edu, como é que foi esse processo de transição? Porque normalmente, né, quando a gente fala de transição de carreira, de mudança de carreira, as pessoas gelam. Porque não é uma coisa simples, né? Muitas pessoas às vezes estão numa profissão que não se sentem realizadas, enfim, que gostariam de mudar de carreira, mas têm medo de fazer uma mudança, falar, não tenho mais idade para isso, vou seguir assim mesmo. Mas você foi corajoso, você tomou essa decisão e seguiu, né? Você levantou uma questão super interessante, porque a gente consegue visualizar, né? Alguns colegas, alguns amigos que vão para o trabalho tristes e voltam piores ainda. Então, na minha fase de educação física, de personal, eu saía de casa às 7 horas da manhã, chegava em casa às 10 horas da noite. E quando eu me deparei com essa publicidade, que eu passei esse dia maravilhoso, fui trabalhar no dia seguinte, né? Acabou aquela vida de encanto e eu fui trabalhar. Acabou meu dia, eu completamente triste, doido pra... Falei, gente, eu queria que o dia de ontem. Aí os dias foram passando, eu fui ficando angustiado. Então eu tinha praticamente uns 15 alunos de personal. A minha grade de horário era de segunda a sábado, nesse horário que eu citei. E eu fui pedindo demissão de algumas academias, em horários fixos. Que na academia a gente trabalha, um exemplo, de 10 às 2, 10 às 4. Então, ao longo da semana, eu fui pedindo demissão justamente para eu estudar teatro, para fazer o curso de interpretação para TV, cinema. Então, eu fui fazendo essa transição aos poucos. Eu fui pedindo demissão da minha outra profissão e automaticamente estudando. E eu comecei a fazer cursos de teatro sábado e domingo, e dia de semana fazia alguns testes de publicidade. Então, eu fiz
aproximadamente mais de 100 campanhas publicitárias nessa transição. Então, o dinheiro que eu ia ganhando nas campanhas publicitárias, eu fui investindo na minha carreira. Então, eu fui fazendo essa transição. Então, a arte sempre me pagou. A arte sempre me ajudou a me impulsionar. Então, eu tive basicamente essa transição. Legal. E aí você começou, né, a estudar, fazer os testes e entrou para essa parte de novela de TV, porque você já tá, né, no seu 5º trabalho na Record, né? Essa transição, essa passagem da publicidade para a televisão, eu já tinha feito umas 5 peças de teatro. E essa passagem foi muito curiosa, porque esqueci de citar, tem William Vita, que hoje em dia é meu sócio, meu parceirão de vida. E eu fiz, uma época da minha vida, eu fiz uma formação com ele num curso de interpretação para TV. Uma história curiosa, que era aniversário dele, num dia, aí eu juntei os alunos da época, né? A gente já estava formado e tudo mais. Eu falei, vamos fazer uma festa surpresa pro Vitor, vamos comprar bolo, aquela coisinha de festa surpresa. E a gente chegou na escola dele, tava uma luz baixa, um pouquinho apagada, e tava passando algumas cenas de alguns alunos. A gente olhou e falou, não, vamos entrar, se tiver alguma palestra, alguma coisa, uma festa surpresa, todo mundo vai parar o que tiver que fazer e vai cantar parabéns, né? Foi isso que aconteceu. Aí a gente ligou a luz, parabéns pra você, aquela coisa toda, bolo, vela. Sendo que quem estava na escola dele avaliando os alunos do William Vita era o Eduardo Pradella, que é o coordenador de elenco da Record. Então, eu não estava ali naquelas condições, sendo avaliado, e na época o Eduardo Pradella estava procurando atores para compor a série José do Egito, que foi a primeira montagem. Então ele me fez um convite, nem fiz teste. O Vita deu um jeito lá William Vita, deu um jeito de entregar o meu material para ele. E 5 dias depois, eu fazendo um teste de publicidade, eu lembro como se fosse hoje, meu telefone tocou, já ia entrar, e era uma ligação do Eduardo do Pradella, perguntando se eu aceitava fazer um dos irmãos de José. Então, assim que eu entrei na Record e assim que eu entrei na televisão brasileira. Que legal. Foi na Record, então? Foi na Record. E você sempre participou das séries e novelas bíblicas, é isso? Sim. Novelas contemporâneas eu fiz algumas participações, mas uma obra completa foram todas bíblicas. Como é que foi antes da gente chegar no Finéias, né? Na série Reis, mas como é que foi essa experiência? Porque a gente sabe, né, que o entretenimento, a dramaturgia tem diversas editorias, né? E quando a gente fala de uma série, de uma novela bíblica, a gente fala de uma série, de uma novela que traz muitos ensinamentos também para o público. É um entretenimento, mas também é um aprendizado. Então, como é que foi a sua experiência aí nesses 5 trabalhos? Olha, quando a gente se depara com uma história, que eu sempre costumo dizer, a gente tenta contar uma coisa atemporal, né? A gente está falando de muitos anos antes de Cristo, então a gente tem que entender muito esse território, a atmosfera onde esses caras viveram, o que eles sentiram, que era tudo mais exacerbado do que hoje em dia. Hoje, para a gente tomar uma aguinha é muito fácil. Antigamente não tinha água para tomar banho. Então, para a gente entender essa complexidade toda, não tem como a gente não deixar de ler a Bíblia, não tem como deixar de escutar pessoas que têm o poder da oratória, o poder e o conhecimento daquele povo, pessoas que sabem muito daquela época. Então, a Record nos dá esse suporte também em relação aos historiadores, aos preparadores de elenco. Então, sempre é um desafio fazer uma novela bíblica por conta dessas condições. E quando algum ator se depara com um personagem que vai na Bíblia e começa a ler, nossa, aí começa a aguçar a vontade de saber mais. Aí você vai procurando coisas no YouTube, você vai vendo coisas que não tem muita informação, mas você vai acabando vendo, porque querendo ou não você vai absorvendo aquela coisa. Então eu acho que o desafio maior é realmente contar a história desses caras ancestrais, né? E você falou, né, desse desafio de ler a Bíblia e tal. Então você foi crescendo não só como ator, mas também como pessoa durante esses projetos? Sim. A gente, em toda passagem que a gente lê da Bíblia, né, a gente acaba entendendo um pouco das questões do dia a dia, o movimento de algumas pessoas, tem a questão do perdão, da resiliência, da paciência, da inteligência emocional, que é uma informação hoje, nossa, futura, né?
mas que algumas pessoas naquela época eles já tinham essa inteligência emocional, só não tinha essa nomenclatura, né? Querendo ou não, eram pessoas pacientes, como o personagem do Jevu, que faz o Samuel. Ele foi muito maltratado e ao mesmo tempo ele absorvia, ele não explodia, ele tinha uma inteligência emocional e tinha uma coisa divina também, né? Que é muito importante. Então, já que você falou do Jevu, vamos falar então do Finéias. Vamos embora. Quem é o Finéias? Finéias é o filho do juiz Eli, um dos filhos, né? Não tem como falar de Finéias sem falar de Ofni. Ofni é o primogênito. Finéias eu costumo dizer que é aquele bichinho que fica embaixo do tubarão, sabe? Quando o tubarão morde um peixe maior, sempre sobra um restinho e o Finéias é aquele peixinho que vai lá e aproveita. Então, ele tem essa condição pelo fato da primogenitura do irmão, que quando o nosso pai morresse, o Ofni ia ocupar esse lugar de destaque. Então, eu costumo dizer que Finéias queria ser o Ofni, e Finéias tem o mesmo pensamento do irmão em relação ao poder, né? Ele se debruça no poder para fazer todas as atrocidades que ele faz com o povo. E eu também costumo dizer que o Ofni é aquele cara que chega no aniversário, que todas as menininhas olham para ele e ele fica ali sentado. Finéias não, já chega, já sobe na mesa do bolo, chuta o docinho, quebra tudo para chamar a atenção. Então Finéias tem um pouco desse temperamento um pouco intempestivo. Finéias não tem nenhuma inteligência emocional, não é racional, é um furacão ambulante. É um personagem polêmico. Polêmico e muito complexo. Ofni e Finéias são filhos do juiz Eli, né, que tinha um cargo muito importante, né, o maior cargo de Israel na época que ele era juiz e sumo sacerdote, né, então, além de julgar as causas do povo, ele era o líder espiritual da nação. Então, Ofni e Finéias tinham deveres também para com o povo em relação a essa parte espiritual, mas eles começam a falhar aí, né? Sim, eles falham muito, porque o nosso pai, que é interpretado pelo José Rubens Chachá, queria mandar um beijo aqui para ele, uma pessoa fantástica, a gente aprendeu muito. Então o personagem do Eli, ele tinha essa comunicação do divino com o terrestre. Então e esses irmãos, eles tinham que continuar esse legado, né? E eles não fizeram. Então Reis, a decepção, está um pouco em cima disso, a decepção de um povo que era responsável por essa comunicação divina para com o povo todo de Israel. Então esses dois irmãos, eles não continuaram o legado. Então eles comandavam todas as falcatruas que aconteciam no tabernáculo. O tabernáculo, para quem não conhece, era um local específico onde era guardada a Arca da Aliança, que era a presença de Deus na terra. Então esses dois irmãos, eles eram os comandantes daquele espaço. Então as pessoas vinham de muito longe para ofertar o que tinham de melhor. Só para vocês entenderem, para quem não conhece a questão das ofertas, né? As pessoas aravam a terra, esperavam chover, saía da terra o seu bem precioso, de mais qualidade possível. Vou te dar um exemplo, né? Nasceram 10 morangos. O morango mais bonito, mais cheiroso, mais precioso, essas pessoas muito, muito precárias, com condições muito precárias mesmo, eles pegavam esse morango, o mais lindo, e levavam para esse local, para o tabernáculo, para ofertar a Deus. Só que chegava lá, Ofni e Finéias pegava esse morango, olhava com desdém para a cara das pessoas e subtraíam. Não ofertavam para Deus e não cumpriam o poder, esse cargo que eles tinham que exercer. Então, eles foram muito castigados por Deus por conta disso. Eu dei o exemplo do morango, mas eu quero dar um exemplo real. Estabeleceu-se naquela época que não poderia comer a parte de trás de nenhum animal, porque era uma parte sagrada. E as pessoas levavam essa parte sagrada, uma parte da gordura, as pessoas adentravam ao tabernáculo e essa parte específica era colocada numa caldeira para ser queimada, e essa fumaça que era a comunicação divina. Uhum. Então esses irmãos chegava essa peça de carne, eles subtraíam para consumo próprio. E eles levavam para casa também. E o Eli também comia dessa parte sagrada.
Então, nosso pai ele fazia muita vista grossa em relação a isso. O pai sabia. Nossa, se você tem 300 gramas de carne, você está comendo todo dia, aí vem 1 quilo, Tem alguma coisa errada. alguma Né? coisa está errada. Então, o personagem do Eli, ele tem essa complexidade imensa também, porque ele passa a mão na cabeça dos filhos. E ele deixou de fazer essa comunicação com Deus. Deus deixou de falar com ele. E começou a falar através de Samuel. Que interessante. E chama atenção na história, né, que você acabou de contar, o quanto Ofni e Finéias desrespeitavam tudo aquilo, né? Tudo aquilo que era sagrado, desrespeitavam a Deus, desrespeitavam o próprio pai. Eles não tinham esse temor, né? Eles não tinham. Eles achavam que estavam acima do bem e do mal. E por conta da posição que eles tinham no tabernáculo, eles faziam tudo que eles queriam. Eles se deitavam com as mulheres que ficavam ao redor do tabernáculo. Eles comiam de uma forma assim abundante. Eles desperdiçavam comida. Eles tratavam mal os seus funcionários, né, os levitas. Para quem não conhece também, Jacó teve muitos filhos, né? São as 12 tribos de Israel. E os levitas, eles ficavam responsáveis pela parte divina. Então nós, os levitas, a gente não tinha poder bélico, a gente não tinha movimentação corporal, a gente não ia para a guerra. Então foi uma tribo designada só para fazer essa comunicação com Deus, enquanto todas as outras tribos, eles abasteciam a gente com comida, com armas, com todas as variáveis que um ser humano poderia viver naquelas condições. Então, a nossa tribo era muito importante. E por conta dessa falha de comunicação dos irmãos, do pai com os irmãos e dos irmãos para com o pai e do pai com Deus, por isso que a gente é uma atmosfera ali de muita complexidade. Tem muita complexidade nisso. Muita coisa errada acontecendo ali, né? E são duas situações que a gente consegue trazer para a atualidade, né? Porque quem são os Ofnis e os Finéias nos dias de hoje? Porque existe. A gente vê sempre, como você falou, a gente lê a Bíblia e muitas coisas que estão ali são atuais, né? Muitas pessoas hoje, elas não sabem ter poder, né? Então, às vezes a gente conhece uma pessoa, ela é de um jeito, mas aí ela é promovida ou ela tem algum ganho na vida material, sim, enfim, seja qual for, ela muda. Na verdade, não é que ela mudou, né? O poder só revelou o que estava dentro dela. E a gente vê isso acontecer todos os dias, né, Edu? O poder, a gente conhece a pessoa ou quando você dá poder a ela, ou quando você dá o poder e tira. Exatamente. Porque ela vai para um lugar e depois ela volta. Então o poder está muito pautado nas atitudes desses dois personagens. Principalmente de Ofni, que, querendo ou não, é o primogênito e tinha que dar exemplo, porque o pai começou a ficar cego e o nosso juiz Eli, que era o sumo sacerdote de Israel, que na época, a gente está falando de juízes, né? Na época não tinha rei, não tinha ninguém para julgar o povo. Quem julgava o povo era o juiz Eli. Para os dias de hoje, você deu um tapa na cara da sua esposa. Hoje em dia, Maria da Penha, você vai preso. Antigamente, não. Levavam lá para o tabernáculo, onde era julgado o povo, e levavam a moça e o rapaz e o juiz Eli, que tinha que decidir se ele ia preso, se ele deu um tapa na cara dela, se ele ia perder a mão. Uhum. Então, ele decidia. E o que ele falava, o povo tinha que assinar embaixo, porque ele era a comunicação com Deus. Então, no momento que o Deus deixou de falar com o juiz, necessariamente todo mundo achava que os filhos iam continuar. Aí não, e a comunicação foi com Samuel, porque querendo ou não, Deus sabia de todas as falcatruas desses dois irmãos. E as pessoas começaram a perceber o que estava acontecendo, né? Porque a forma como a gente está vendo, como eles tratam, né? Como você falou, as ofertas, né? Os levitas, eles eram sustentados por meio, né, das ofertas do povo, mas é como você explicou pra gente, né? A melhor parte não era para ir para eles, como eles faziam, certo? E aí o povo começou a perceber que tinha alguma coisa errada pelo tratamento, pela corrupção, e isso começou a afetar, né, a nação de forma geral, né?
isso começou a afetar tudo. Vamos por partes. Esses 2 irmãos, eles subtraíam as ofertas do povo, certo? Isso já é um problemão, por conta de tudo isso que a gente já falou. E tem uma coisa, tem uma movimentação que eles fazem também, que eles subtraem dos levitas. Então, para vocês entenderem, o tabernáculo é um local enorme, onde todos os levitas trabalhavam em cada setor. A gente está falando de 20, 30, 40 levitas trabalhando. Então, esses 2 irmãos também subtraíam dos levitas, das pessoas que estavam ali para fazer o seu trabalho divino, com a sua entrega totalmente pautada na fé. São pessoas boas, os levitas eram pessoas boas. E esses 2 irmãos não eram. E tem uma outra passagem interessante, a gente lendo o texto, a Ada, quem faz é a Gisele Tigre, que é uma das servas do Eli e serve lá na nossa casa. A gente, na leitura, ela fala para o juiz Eli, tem um levita querendo falar com o senhor. Ele quer fazer uma reclamação. O levita já velho, Eli já velho, fala, manda ele entrar aí. Aí ela fala assim, não, senhor, não dá para entrar aqui na nossa sala, porque são muitos. E ela sai com ele da casa, aí vem 2 levitas. Ele, você não falou que eram muitos? A gente acabou vendo no trailer isso, que passou esses dias. Aí começam a aproximar todos os levitas para fazer a reclamação de Ofni e Finéias. Então, assim, é uma história que tem muito peso. E qual é a reação de Eli? Então, Eli, na verdade, já sabe, né? Ele finge que não sabe, né? Ele finge que não sabe, ele escuta o povo, ele indaga algumas pessoas, ele tenta mostrar para o povo que não sabe, mas no fundo ele sabe. Então ele já sai dali do estabelecimento dele para a área externa, ele já vai pensando o que vai falar para os levitas, pelo fato dele sempre ter passado a mão na cabeça dos filhos. E eu e Vini, no início das nossas leituras, né, de entendimento de personagem, a gente fazia chamada de vídeo, ficava até 1h da manhã. Eu, Vini e Pedro, que é o Pedro Costa, que faz o nosso servo, que é o Geus. E a gente tá tentando achar esses caras, né? Então, um ser humano sem o afeto materno é muito perigoso. A psicologia já fala, pauta muito isso. Tem que ter o afeto da mãe. E numa dessas passagens, a gente estava falando sobre como é que eram esses 2, Ofni e Finéias, na infância, né? Então a gente entende que a gente sempre residiu ao lado do tabernáculo, certo? Uhum. E dentro do tabernáculo tem a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é uma comunicação direta com Deus, é o símbolo do poder na terra, e dentro da Arca da Aliança tem símbolos. Então tem coisas sagradas que nem os sacerdotes podem entrar, só o juiz Eli. E no nosso devaneio para tentar achar quem são esses caras, então a gente começou a fazer uns estudos mais aprofundados. Quem são? Será que eles sempre foram assim? Será que foi na juventude? Será que alguém desvirtuou? Será que o pai nunca deu um amor para eles, nunca corrigiu? Que é para justamente quando chegar na tela as pessoas olharem e entenderem o peso desse personagem. Então o que a gente faz, assim, não é brincadeira, não é ler texto. Tem uma cena específica que Finéias comete uma atrocidade que eu, particularmente, eu tive que dormir em posição fetal. É uma profissão muito complexa, mas é muito apaixonante. E ainda falando sobre essa questão, né, essa relação de Eli com Ofni e Finéias, a gente consegue também trazer uma reflexão, né? Você falou agora há pouco sobre, será que ele nunca corrigiu esses filhos? E a série está mostrando que não, né? E o quanto a correção é importante, porque muitos pais, né, até nos dias de hoje, deixam de corrigir seus filhos, né? Às vezes vê a criança bater em alguém, tem uma atitude errada e fecha os olhos para isso, e aí depois, né, já tive conhecimento de casos que às vezes o filho até está envolvido com drogas e a mãe prefere não falar sobre o assunto, porque não é fácil você encarar um erro e você corrigir, mas é necessário, porque você falou dessa questão do comportamento humano, né?
é preciso para a gente construir o caráter dessas crianças, para a gente ajudar nessa construção de caráter, de posicionamento dessas crianças, não é? Com certeza, os pais, querendo ou não, têm um papel fundamental para com os filhos, com a humanidade, com o futuro desses filhos. Porque se você não corrigir, as crianças elas não têm referência de nada. Nós somos mamíferos, a gente repete. A gente repete padrão, inclusive em relacionamentos, a gente repete padrão em relação a todo o conhecimento que foi dado numa formação de caráter, que a gente já sabe que é até os 7, 8 anos, que é uma idade que a gente precisa ficar em cima, porque se até os 7 anos você não corrigir, você não mostrar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é doce, o que é salgado, o que é preto, o que é branco, então depois dos 7, 8 anos não tem mais o que fazer. Exatamente. E os pais acabam sofrendo também quando eles não corrigem os filhos, porque esses filhos vão acabar colhendo isso no futuro e a gente consegue ver isso na história também, em Reis, né? Sim, e eu acredito que é uma coisa muito estrutural mesmo. Então, assim, eu acredito que os nossos governantes, eles têm que olhar um pouco para essa grade de disciplinas, de formação do ser humano. Eu sei que ninguém quer dar informação para o ser humano para justamente continuar como está o mundo, né? Mas eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Como que uma escola não tem nenhuma disciplina relacionada a finanças? Exato. Tem gente que está com 40, 50 anos e não tem R$1 guardado. Como que você vai, depois de velho, ou para um jovem, falar que é certo, que é errado, se ele nunca ouviu isso, nem na escola, nem em casa? E a tua pergunta é direcionada para os pais. Então, já pensando presente, passado e futuro, quando hoje a gente tem um leque de informações sobre tudo, a gente tem a oportunidade de ler livros, né? Então a gente quer passar para os nossos filhos o que é o certo e o que é errado. E ele vai passar para os nossos netos, e assim sucessivamente. Quando os pais não fazem esse tipo de correção lá no início, então, consequentemente, esse filho, ele não vai passar para o outro. Então, é uma responsabilidade. Só que pai e mãe é um amor incondicional, né? Então, se o seu filho for preso, você vai na cadeia levar umas frutinhas para ele. Você vai lá levar a frutinha ou você vai ficar falando o que ele fez é certo, o que ele fez é certo ou errado? Tem mãe que só vai levar a frutinha. É isso. E aí precisa encontrar esse equilíbrio, por isso que é o desafio, né? Não deixar a emoção dominar e ter esse equilíbrio emoção e razão. Porque a emoção, quando domina, acontece isso, essa questão incondicional. A palavra incondicional já diz, o que foge do equilíbrio. Então a pessoa acaba tomando atitudes que não é boa, não são boas, nem para ela, nem para aquele filho, para aquela filha. E Eli tinha uma responsabilidade ainda maior, né? Que era a relação dele com Deus e o povo, né? Então ele tinha uma sociedade inteira dependendo dele e que estava só perdendo com o comportamento dos filhos. E Finéias, ele se espelha muito nesse irmão, né? No Hófni. O Hófni, como você falou, né? Ele chega na festa, deu aquele exemplo, né? E as pessoas, você disse que elas vão sentir muito isso, né? Agora na série. Dá pra sentir e só vocês olharem os dois juntos, vocês já vão entender. Hófni tá sempre posturado, olhando pro pai, o que o pai falar, ele vai continuar fazendo. E o meu personagem tá sempre com o olhinho, olhando tudo, vendo se o servo tá olhando pro pai, como é que tá a reação do pai em relação ao irmão, olha pro irmão, continua aquele iceberg. Então ele eu acho que é a interseção dessa casa. Porque quando a pessoa não ataca, ela está muito confortável. Então, a posição do meu irmão, ele está completamente confortável. Eu acredito que Finéias ataca que eu digo em olhares, ele vai pro front, ele tenta resolver as coisas porque ele tem muito medo. Então, ele não é tão confiante como o irmão. Então, para mim, foi um presentaço. Você estar em cena e tem que ficar o tempo inteiro ligado com tudo que a gente tem que entregar, algo nota 1000. Então é um personagem que ele tem que ficar atento com tudo que está acontecendo, numa movimentação de um servo que pegou a carne, que isso, que aquilo. Então foi muito rico para mim. Eu aprendi muito com Finéias.
foi enriquecedor fazer. Como é que foram os seus preparativos para o Finéias? Você estava me contando que você quis ler a Bíblia e você leu outras histórias para entender o contexto. Como é que foi essa preparação? Então, a primeira, a gente nunca pode deixar de ler o que o autor quer, né? Então, meu primeiro movimento foi ler o texto. Lógico, chegou a sinopse, quando chegou o convite, já li, já fiquei apaixonado de cara. Naturalmente, não consegui esperar o texto. Fui, li a parte dele na Bíblia e estava completamente igual ao texto, está muito fiel. E aí depois as coisas vão acontecendo, né? Aí tem leitura, que na leitura estão os atores completamente despidos de qualquer coisa. A gente entra na sala, a gente esquece do mundo. Aí eu sei da vida de todos os meus amigos e colegas de trabalho. A gente começa a ter uma conversa franca por uma questão a gente tem que ter essa afinidade, né? Do toque, a gente tem exercícios. Queria mandar um beijo para a nossa preparadora que cuidou do nosso núcleo, que conduziu brilhantemente. Então fizemos um trabalho muito de mesa, de leitura, de entender quem é esse pai, entender quem é Ofne, entender quem é Finéias, quem é o servo, quem são as duas servas que foram abandonadas, que estão ali por responsabilidade de Eli e desses dois irmãos. Então, querendo ou não, a gente cuidava de algumas pessoas. Cuidava, né? Então, a gente precisava entender quem era aquela família que estava com a gente. Aquela família que eu digo de pessoas, a gente convive 6 meses com pessoas que, de repente, a gente nunca mais vai encontrar, que são atores de outros estados. Eu tive o prazer, como é a minha quinta novela na casa, então eu fiz muitos amigos. Então, eu consegui contracenar com o Dani Blanco, que é meu amigo pessoal. Pela primeira vez a gente conseguiu contracenar e tem umas... Não sei se eu posso falar aqui, mas daqui a pouco eu entro no assunto. Aconteceu uma coisa fora da curva lá na gravação. Daqui a pouquinho a gente fala. Então o nosso... A gente... voltando à pergunta. O estudo do personagem é um pouco disso. Primeiro a gente tem que entender quem é a pessoa que vai interpretar o personagem, que o seu personagem vai se comunicar. Então o primeiro movimento é esse. O segundo é entender quem é o seu personagem. Porque se você entrega quem é o seu personagem, o outro personagem consegue enxergar quem é o seu personagem. Aí que começa a brincadeira, aí que começa a coisa saudável. Poxa, tem essa cena aqui. Pô, será que ele encostava na mão? Não, tem respeito. Então não encosta. O meu personagem ele é arisco. Então de repente eu vou ficar bebendo aqui uma água, fingindo que estou ali. Então assim, de acordo com o que o texto vai vindo, a gente consegue fazer uma construção. Lógico que evidentemente tem a barba, né? A gente ficava 1h30 para colocar uma barba que tinha fases dentro da fase. Tem a vestimenta, tem o anel, tem o turbante. Então quando a gente tá com o estudo e tá a parte interna em furacão e coloca uma roupa, vestimenta e a gente vai para o estúdio, não tem como dar erro. Então a preparação é muito em cima disso, de uma leitura, de ensaios. O Juan, que é o nosso diretor, fez questão de passar em todos os núcleos para ver algumas cenas já ensaiadas e falou, não, porque aí a gente fica trabalhando um mês, aí chega lá no dia ele quer fazer de outra forma. Isso acontece, isso é da televisão. A gente vai pro set com plano A, B, C e D. Eu vou beber essa água, eu tenho que estudar. Eu acho que eu tenho que pegar essa água e fazer isso aqui, ó. Esse foi o meu entendimento. Mas você tem que estudar, que você vai ter que... Você tem que estar com o plano B, que você vai pegar aqui, que você vai beber água jogando. Então você tem que ir pro set completamente aberto em relação a isso. E isso tudo a gente consegue conversar e entender na preparação, na construção do personagem. Já tem que estar com todos esses planos. Que é quando vocês recebem essas orientações, né? Exatamente. E o que você aprendeu com a história de Finéias, com a história dessa primeira temporada da série? Então, para falar do Finéias tem que falar um pouquinho de mim, né? Pra gente dar uma comparada. Eu me realizo muito no outro. Se eu tô num lugar onde de repente uma pessoa tá triste, já me incomoda um pouco. Então, eu sou essa pessoa. Eu sou exatamente isso. Eu me realizo no outro. E Finéias não tem nada a ver comigo. Eu não seria amigo dele, nem frequentaria um local que ele tivesse. Então eu reforcei que a amizade, o respeito, poder de se colocar no lugar do outro é muito importante. E esse personagem não faz nada disso. Então foi um distanciamento assim
enorme. Em contrapartida, a gente tem Samuel, que acaba sendo um grande exemplo para todos nós, né? Exatamente. Samuel suportou muito, né? Muita paciência, muita fé, digamos assim, né? Que eu acho que o que fez ele ter essa base emocional, com certeza está pautado em cima da fé, porque desde criança ele já tinha essa comunicação com Deus. Esses irmãos ameaçavam, pegavam com truculência, pegavam na roupa, falava que a gente ia expulsar ele dali, e ele estava ali intacto, na fé, com a sua postura, íntegro e completamente seguro de si. Então, Deus tem esse poder, né? Uhum. E quando a gente lê Samuel, né, a gente entende que a fé e o você acreditar em Deus, que você consegue qualquer coisa, em qualquer estado, em qualquer condição, em qualquer atmosfera. Que foi exatamente o que Samuel fez. Samuel estava num lago cheio de crocodilos e nenhum dos crocodilos conseguiu morder ele. Ele permaneceu lá firme, né? No propósito que ele tinha. Exatamente isso. E você falou que teve uma questão de bastidor curiosa. Qual é? Fiquei curiosa. Vamos lá. Esses dois irmãos, né? Um dia eles iam ter que pagar por tudo que eles fizeram. Vou tentar aqui medir as palavras. Teve uma cena específica que um personagem específico tinha uma coreografia de espancamento. Então, eu fiquei aproximadamente 40 minutos ajoelhado fazendo essa cena, ensaiando, coreografando. A gente está falando de mais de 90 pessoas envolvidas na técnica, mais de 400 figurantes. Tá. Então era uma cena assim, cena do capítulo 8. Não sei se vai ao ar cronologicamente por conta de edição. E que meu personagem ficou ajoelhado e tinha uma coreografia de 2 socos na cara e 10 tapas. Fiquei ali, ajoelhado, câmera só desse lado, que estava fazendo o outro ator, não posso falar. E coreografamos, tapa, soco, aquela coisa toda, maquiagem toda aposta para colocar o sangue depois, efeito, todo mundo. E do nada entrou um soco no meu nariz. No gravando. Só que a câmera estava desse lado e não estava mostrando. Pegou um soco e eu não sabia onde eu estava, 3 segundos fora do planeta. Aí eu ouço aqui do meu lado, acho que foi o Vini. Ih, quebrou. Aí tô voltando, a luz voltando, que dá um teto preto, né? Um soco na cara. Aí a luz foi voltando, aí o câmera, ih, tá sangrando. Quando ele falou, tá sangrando, eu já tinha voltado pro planeta, né? E meu figurino é todo branco. Quando eu faço assim, tava sujo de sangue meu daqui até quase o joelho. Uma loucura. Aí tentei entender, um sangue na garganta, aí comecei a cuspir. Respirei, fiz assim, eu falei, deve ter quebrado o nariz. Só que tava tão adrenado, né? E sem entender o que tava acontecendo. Isso tô falando 10 segundos, tá? Isso tudo que eu falei aqui veio na minha cabeça em 10 segundos. Aí vem o Juan correndo, que é o nosso diretor. O que passa? Chama a ambulância, chama isso, chama aquilo. E eu saindo, eu cuspindo. E essa cena, quando acabasse esse take, ia virar a câmera, a estrutura toda, e iam colocar sangue, ia parar meia hora o set pra botar hematoma, olho inchado, corte no lábio, por conta desse espancamento. Aí o Juan, não, ambulância, o que houve? Aí começa a correr um monte de gente. Eu falei, Juan, vira a câmera, vamos gravar esse lado, porque já tá pronto. Aí ele, não. Eu falei, Juan, vambora. Eu falei, câmera, vambora. Eu comecei a dar uma de maluco. Eu falei, vambora, aproveita que eu tô logo toda. Não vai precisar nem parar, usa do jeito que tá aqui. Caraca, uma loucura. Aí o Juan, não. Eu falei, Juan, pede pra todo mundo virar a câmera. Aí ele, vira a câmera, vira. Todo mundo começou a deslocar pro outro lado. Virou a câmera. E o sangue ainda na garganta. E o outro ator que ia fazer, que tava contracenando comigo, todo nervoso, meu amigo pessoal, me olhava, chorou. Aí eu levantei, eu falei, rapidinho. Falei, ó aqui,
vamos acabar isso aqui. 10 minutos a gente acaba essa cena e acabou. Depois a gente fala, esquece, para de chorar, para, não sei o quê. Ele ficou nervoso, muito sensível também. Falei, vambora. Ele, vambora. Fizemos a cena, coreografamos com soco, saindo meu sangue. Aí botaram mais, tiraram, fizeram o que tinha que fazer. Tudo babado. Então essa cena vai pro ar. E tem sangue artificial, tem sangue real. E é isso, essa é a nossa carreira. E no fim tinha quebrado o nariz mesmo? Acabou a gravação, aquele corre-corre todo, me levaram para a ambulância que estava no set, que sempre tem. Me deram lá um comprimido que comecei a ficar com dor. Fui pro hospital, fiz lá uma ressonância e realmente fissurou. Quebrou aqui. Aí eu fiquei 15 dias sem gravar, de repouso, o nariz inchou. Eu vou postar isso em breve, depois vocês acompanham lá na rede social. Muitas emoções, hein, Edu? Foi doido. E Finéias! É. Finéias! E aí nesse enredo, né, nessa história de Finéias, ele não muda, né? Ele segue com esse posicionamento, ele segue com esse comportamento até o fim. Então, ele segue até o fim, sim, com esse comportamento, porque, querendo ou não tem como anular isso. A gente tem que seguir do jeito que veio escrito. Só que Finéias teve 2 filhos, né? Teve uma esposa muito amorosa. O personagem é ruim. Ele é do mal. Eu não posso fazer outra coisa a não ser entregar isso. As pessoas têm que ficar com raiva dele. Tem uma outra passagem. Deus castiga Finéias. Ele fica 2 anos sem dormir. Eu nunca contei isso em lugar algum. Mais um spoilerzinho. Então, mais um atrativo para vocês entenderem o tamanho desse personagem. Então, o figurino me coloca com olheiras até aqui. E ele simplesmente não dorme. Então esse personagem, ao longo do tempo, esse furacão todo, ele dá uma murchada, ele dá uma acalmada. Ele tem insônia, ele começa a ficar angustiado. Mesmo assim, ele tem uma esposa e filhos. Então nessa curva maluca dele, tem uma hora que ele fica neutro. Mas não anula o que ele fez. Você falou pra mim outro dia que as pessoas vão sentir muita raiva dele, mas também um pouquinho de dó. E eu fiquei com isso na cabeça. É um pouquinho de dó justamente por isso. Quando a gente... Você já teve insônia? Já tive. Pô, Assim, eu tenho pouca também. Eu sou abençoada nesse aspecto. Eu porque também. Deitou 1 minuto, eu já tô dormindo. as pessoas falam, como você consegue? Você tá assim, às vezes eu tô até 10 horas da noite trabalhando, parei, comi alguma coisa, tomei um banho, apaguei. Eu consigo desligar. Também, eu sou bem abençoado. Se eu encostar aqui, se você me der 1 minuto, eu durmo aqui agora. Só pra você saber. Não, eu sou assim também. É isso. Porque ator vive com fome e cansado. E com sono. Isso aí é fato. Jornalista não é muito diferente, não. Porque a nossa cabeça não para, né? Então, qualquer coisinha a gente já dorme. Ou come. Então, eu acho que é por conta disso. Eu acho porque tem muitas coisas, né? Ele é muito complexo. Mas pelo fato de não dormir, né? Quando você tem uma insônia, você não fica angustiado de noite? Sim. Não dá aquela... Eu já tive umas 3, 4 vezes na vida. Então você olha o relógio, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas da manhã, você começa a amanhecer, você fala, meu Deus, como é que vai ser o meu dia? Será que amanhã vai ser assim? Aí você começa... Isso é uma angústia que todo ser humano tem. Então quando um personagem se apresenta, não tô conseguindo dormir, com uma olheira absurda, e passa 2 anos sem dormir, então eu acredito que as pessoas vão ficar com um pouco de pena pelo fato de já ter passado isso na vida real. E a insônia é uma coisa angustiante. Tem as coisas do dia a dia. A pessoa passou a mão na cabeça do filho, aquele não sei o que. Tem um sentimentozinho, tem uns sentimentozinhos da vida que você até olha numa novela e fala, beleza, fiquei com raiva, Mas a pessoa não dormir 2 anos, eu acho que tem uma... Às vezes eu ia gravar, uma olheira enorme, e alguns técnicos, né, olhavam assim, porque não sabem do texto, né? Caraca. Pô, saiu ontem. Eu falei, não, o personagem não dorme. A partir do capítulo tal. Cara, sério? Então, assim, nos bastidores, já tinha essa... Caraca, ele não dorme. Aí vinha outro. Cara, mas não dorme? 2 anos, mas não dorme por quê? Eu falei, não, aí você tem que assistir a novela. A série. Então, assim, pelo fato dele não dormir, eu acho que as pessoas vão ficar com um pouquinho de pena dele, sim. Porque são N motivos que podem causar uma insônia, né? Mas o fato é que quando uma pessoa tem insônia, todas as áreas da vida dela ficam afetadas, né? O trabalho, ela não rende direito, a saúde, né? Ela começa a ter problemas na saúde física, na saúde emocional. Então,
nos relacionamentos, normalmente, se eu não durmo bem, eu tendo a ficar um pouco mais impaciente. Por quê? Porque afeta. O sono é necessário, né? É a nossa regulação, né? Então, eu creio que você falou nesse aspecto. E aí tem uma outra questão que eu me questiono muito, né? Quando a gente vê, por exemplo, as guerras que acontecem, as maldades do ser humano hoje em dia, eu me questiono, mas será que essa pessoa consegue deitar na cama dela, né, e dormir? Será que essa pessoa consegue fazer isso com um próximo, ou cometer um ato de traição, ou enfim, seja qual for o erro, eu não consigo acreditar que uma pessoa consegue. Então eu acho que é muito interessante essa questão vir à tona, porque Finéas não era uma pessoa de um caráter bom, vamos dizer assim. Então faz sentido ele não conseguir dormir também, né? Também. Tem uma coisa que é inversamente proporcional. O psicopata, ele mata e dorme. Certo? Ele consegue dormir. Diferente do Finéas. Finéas faz muita maldade e não dorme. Tem uma coisa que é pra gente pensar aí. Então é inversamente proporcional ao quadrado. Então ele a vida inteira ele fez o que fez e dormia. Porque ele é um psicopata da época. Aí quando ele deixa de fazer as atrocidades, aí que ele não dorme. Olha que loucura. Para um psicopata conseguir dormir, tem algo muito estranho acontecendo. Então eu me debrucei em cima disso. Eu falei, gente, calma. Porque eu estudo muito a psicologia. O psicopata mata e ele dorme. Quando o psicopata mata e ele não consegue dormir, aí ele bateu de frente com a moralidade dele. Aí é uma briga do personagem com o personagem. E eu olhando de fora isso. E o fim dele, as pessoas vão ver em Reis, né? Vamos ver, não posso falar. Espancamento tem, que eu já falei aqui. Então, Edu, pra gente resumir pro pessoal, né? E pra mim também. O que a gente pode esperar dessa primeira temporada de Reis? Desse desenrolar de Finéias, né, de toda essa história desse povo, de altos e baixos em relação à fé? A nossa super série, ela tá muito bem feita. São profissionais super qualificados. Eu falo em todas as entrevistas, quando a gente tem um bastidor bom, não tem como entregar nada mais ou menos. Então, de 0 a 10, a gente tá com nota 1000 em relação à entrega dos atores. Foram atores escolhidos a dedo. A gente teve uma sorte enorme de contracenar com amigos pessoais que frequentam a casa. Um do outro na vida pessoal. Então, foi muito mais fácil. E pelo fato da Record chamar algumas pessoas específicas para algumas novelas, então a gente já conhece o trabalho do outro. Então eu acredito que a Record faça essa escolha em cima disso também. As pessoas já sabem, se conhecem, sabem o limite da pessoa, sabem quem pode entregar mais. Então vocês podem esperar muita emoção, um show de interpretação de muitos atores fabulosos. Vocês podem esperar muitas guerras, muitas decepções, principalmente por conta dos irmãos para com o povo. Vocês podem esperar muito romance, que também tem. Alguns personagens estão fazendo brilhantemente essa parte. E vocês podem esperar uma super série, como está o título dela, né? E o mais legal, né? Acho que a gente pode falar que é para toda a família, né? A série Reis, porque hoje em dia é difícil achar um produto que a família consegue sentar juntas, assistir, se divertir, aprender, que seja algo realmente que venha para somar na vida das famílias. E a gente tem acompanhado que Reis está sendo assim, né? Eu já faço algumas novelas na casa e eu recebo muito feedback de pessoas, né? E algumas pessoas com depressão, quando sintoniza na tela da Record, dá uma acalmada, se sente bem. Então, isso é real, tá? E quando a gente escuta isso de uma pessoa que está com alguma patologia, que está com alguma dificuldade na vida, e de que o que você está fazendo está acalmando ela, então é algo que já valeu tudo, sabe? E é muito verdadeiro isso. E com certeza é para toda a família, porque não tem como a gente falar do bem sem falar do mal. É o que a gente estava falando anteriormente em relação à criação dos filhos, às atitudes de algumas pessoas. A gente tem que mostrar o mal, sim. Que é para a pessoa entender que aquilo ali não é para ser feito.
E ao mesmo momento que você mostra o mal, você tem que mostrar automaticamente o bem. Porque senão ela fica com aquele registro. Então, vocês podem esperar da nossa super série, com certeza, o bem vencendo o mal brilhantemente. Você falou que você recebe, né, feedbacks. Tiveram alguns que te marcaram especificamente, desses feedbacks das pessoas que, desse caso da depressão que eu achei bem forte, tiveram outros que você pode contar pra gente? É um pouco disso, que as novelas e as séries da Record acalmam as pessoas. É um outro ritmo, é uma outra época, são ensinamentos verdadeiros. Eu posso falar uma curiosidade que aconteceu na época da publicidade? Uma época eu fazia uma publicidade para um supermercado, né? E eu cheguei no supermercado, parei a moto, entrei no mercado. É que você tava falando de reconhecimento, feedback das pessoas, que eu sempre falo isso. Aí entrei no mercado, todos os expositores de televisão passando o comercial em looping. Aí eu... legal. Aí eu falei, vou pedir um queijo aqui, presunto. Vê 100 de queijo, de presunto, 100 de presunto. Aí o rapaz tava me atendendo, fez assim, ó. Pro telão que tava atrás dele. É você aqui? Aí eu... sou eu. Aí ele... Maquiagem pra caramba, hein? Só um parênteses assim. Cara, o público ele é surpreendente. Eu já ouvi cada coisa. Essa foi uma. Mas em relação à nossa super série, vocês podem esperar muitas coisas boas. Tá muito bem feito. Só sintoniza e vai ser feliz. E a responsabilidade de vocês, enquanto atores, de levar essa mensagem para as pessoas, né? Muito legal isso, né? Muita responsabilidade. Essas coisas mundanas hoje em dia, tá tudo muito pesado, né? Tá tudo muito difícil. As pessoas estão com dificuldade de fazer compras no mercado. As pessoas estão com dificuldade de aumentar o seu salário. As pessoas estão com dificuldade de ter um novo emprego. Muita gente desempregada. Então, o que a gente pode fazer como ator, que eu acredito que a gente tenha muita responsabilidade social, e o que a gente entrega de grande utilidade pública, é entregar uma história bonita, verdadeira e de incentivo. Que quando ele termine um episódio, ele fala, caramba, vou acordar amanhã pautado nessa bondade, nessa fé, nessa inteligência emocional, em esperar o momento certo, que a qualquer momento vai acontecer. É isso. É por aí. Edu, obrigada. Foi um prazer. Deixar a gente fica aqui até amanhã, né? É verdade. Mas obrigada. Antes do tchau final, uma lembrança nossa pra você. Eu adoro lembrança, obrigado. Legal. Espero que você goste. Tá bom? É uma caneca do nosso Posso Fora. abrir? Lógico, deve. Vai usar, né? Com certeza, já vou até guardar. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Eu que tá agradeço. Bom? Até a próxima. Você volta, né? Volto, só chamar que eu venho. Então tá bom. É isso aí, gente. Obrigada pela sua companhia até aqui. Continue ligado no nosso canal, nas nossas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, deixa seu like no vídeo, compartilha com seus amigos, com todas aquelas pessoas que você conhece e você sabe que curtem as séries e as novelas da Record, tá bom? Grande beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.